reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, já no 6º dia do nosso solene novenário, para o Santo Natal, a Igreja traz para a nossa reflexão essa passagem do Evangelho que nos lembra o velho Simeão, como é tradicionalmente conhecido. Deus havia revelado que ele não morreria sem ver o Redentor do mundo. E conduziu a sua vida nessa esperança de ver o Messias, o Salvador. E todos os dias ia ao templo, como também a profetisa Ana, que São Lucas nos apresenta no Evangelho. Esperando esse momento desse encontro tão sublime com o nosso Senhor, até que acontece. A cena de hoje são 40 dias depois do nascimento de nosso Senhor, quando São José e Nossa Senhora vão levar e apresentar o menino Jesus no templo. Não precisavam propriamente passar por esse ritual, mas no cumprimento da lei, para deixar também os bons exemplos, foram São José e Nossa Senhora oferecer o menino ao Senhor e também Nossa Senhora passar pelo rito de purificação e assim poderiam voltar à vida no templo, nas sinagogas, como era de tradição judaica. E Deus revelou naquele momento a Simeão, quando viu aquele humilde e simples casal, trazendo aquela criança humilde, São José levando nas suas mãos aves pequenas de pequeno porte, rolinhas ou pombinhos, levando em suas mãos, que era o sacrifício dos pobres, para oferecer a Deus nosso Senhor como gratidão pelo filho primogênito, salvo lá na escravidão no tempo das pragas do Egito. E esse sacrifício, essa simbologia permaneceu. E as pessoas humildes e pobres levavam pequenas aves, pequenos animais, e aqueles que tinham mais posses levavam animais de maior porte. E Deus revelou naquele momento que aquela criança era o Messias, o Salvador. E quando eles chegaram, tantos acontecimentos misteriosos que Nossa Senhora foi presenciando e que ela depois contou e revelou a São Lucas. E Simeão então se antecipou, tomou aquela criança nos braços, elevou, olhou para o alto e disse: agora, Senhor, podeis deixar ir o vosso servo em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. O primeiro ponto da nossa reflexão. Nós devemos também conduzir, direcionar a nossa vida nessa busca incessante do Senhor. Nós vamos ouvir mais à frente, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo São Paulo, dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora só me resta esperar do Senhor a recompensa, que o Senhor dará, não só a mim, mas àqueles que aguardam ansiosamente a sua vinda. A vida do cristão tem que ser essa busca incessante do Senhor, sempre nos colocarmos a caminho. Por isso que nós não podemos desistir, não podemos deixar o desânimo invadir a nossa luta, a nossa vida, como já refletimos. Buscando sempre na nossa vida de oração, na frequência dos sacramentos, celebrando o encontro com o nosso Senhor e nessa busca incessante do Senhor. Nessa busca incessante sempre pela nossa conversão, pela busca da perfeição. O velho Simeão passou, a Bíblia não diz quando que foi revelado a ele que ele não morreria sem ver o Messias, mas o fato é que viveu muitos anos de sua vida nessa expectativa, nessa espera. E precisava estar ali presente no templo, porque quando acontecesse aquele momento, ali ele deveria estar para ter esse encontro com o Senhor. E a nossa vida deve ser essa busca constante de nosso Senhor, estarmos sempre vigilantes, constantes na oração, perseverantes na prática religiosa, perseverantes na fé, perseverantes na graça de Deus, para que quando o Senhor vier nos chamar, nós estejamos prontos para esse encontro. Também a nossa vida deve direcionar-se sempre para a Sagrada Eucaristia.
Obviamente a felicidade do velho Simeão em ter Jesus nos seus braços, o Filho de Deus. Mas o contato com o nosso Senhor é muito mais forte, muito mais íntimo, quando nós o recebemos na Eucaristia. Ali tomou apenas Jesus nos seus braços e pôde contemplar o menino Deus. E nós trazemos todos esses mistérios para dentro de nós e torna-se parte da nossa vida. A hóstia que se consome no nosso corpo, no nosso organismo, e vai como que ocupando o nosso sangue, todo o nosso corpo. E a graça que vai se difundindo em nós, na nossa alma. E muito maior essa nossa intimidade com o Senhor na Eucaristia. Tinha muitos santos que tinham, já vi esse exemplo em vários, que tinham essa prática de dividirem o seu dia em duas partes. A metade do dia na preparação para a comunhão, que receberiam no dia seguinte, e a outra metade para agradecer a comunhão que haviam recebido. Se comungavam pela manhã, uma parte do dia era para agradecer a Deus a comunhão, e depois já se preparar para a comunhão do dia seguinte. Essa busca incessante do Senhor. E por isso que o cristão, o católico, deve estar sempre pronto para comungar. Porque estando pronto para comungar, está pronto para o encontro definitivo com o Senhor na eternidade. Está pronto para poder dizer como Simeão: Senhor, agora podeis deixar ir o vosso servo em paz. Não envaidecidos, não. Mas humildes, confiantes, na misericórdia de nosso Senhor. Mas se nós, como nós refletimos ontem, colocamos aquilo que a igreja nos ensina, as condições para nós recebermos o perdão, e temos a consciência de estarmos na graça de Deus, assim estamos caminhando para esse encontro com o Senhor. E o segundo ponto que eu gostaria de refletir, palavras tão sérias que disse o velho Simeão: esse menino está posto como ruína e salvação de muitos em Israel. O mesmo Jesus, para aqueles que o buscam incessantemente e o recebem, salvação. Para aqueles que o desprezam, a condenação. E isso é tão importante, é tão sério. No entorno do presépio, nós temos todos esses personagens que se aproveitaram do nascimento de nosso Senhor. Mas no meio dessa história toda, nos relatos bíblicos, temos a figura de Herodes, que diante do mesmo anúncio, diante da mesma profecia, diante do mesmo Jesus, não correu ao encontro do Senhor, mas correu para matá-lo. E mandou covardemente matar centenas de crianças, para ver se no meio matava também a Jesus. Esse menino está posto como um sinal de contradição. E é preciso uma graça, nós pedimos a Deus a graça da nossa perseverança na fé, a perseverança final. E sermos instrumentos de Deus também para a conversão do nosso próximo. Muitos, às vezes, vão esfriando na prática religiosa, abandonando a religião, abandonando a prática da fé, e vão se habituando a viver em pecado mortal, se habituando a matar a presença de Deus no seu coração, na sua alma. E a vida vai perdendo inteiramente o sentido, e muitos chegam ao ponto de perder a fé e não encontram nenhum caminho, nenhuma direção, porque foram aos poucos matando a fé, matando nosso Senhor, expulsando a Deus do coração. Quantos, tendo recebido a mesma doutrina, a mesma catequese, as mesmas oportunidades, uns correspondem, outros não. Todos os anos nós falamos aqui, por ocasião das primeiras comunhões, se todas as crianças, que fazem a primeira comunhão todos os anos em nossas igrejas,
perseverassem, trazida pelos seus pais, a prática religiosa. Nós teríamos que, com certeza, ou construir mais igrejas, ou multiplicar os horários de missas dominicais. Porque não caberiam todas elas. Obviamente as crianças dependem da condução, da perseverança dos seus pais, daqueles que o trazem à igreja. Mas que nosso Senhor seja para nós salvação, seja para nós perdão, seja para nós redenção. O Papa falou um pouquinho hoje sobre nós buscarmos a nosso Senhor verdadeiramente, e não é um tempo cuidado do cristão, do católico, com o consumismo desenfreado nos tempos do Natal, disse o Papa. Não esquecermos de buscar aquilo que é o principal, que é o Senhor, para acolhermos nosso Senhor em nossas vidas. Vamos hoje então, nesse 6º dia da novena, nós agradecermos a Deus, reconhecemos os dons de Deus em nossa vida, como é o tema que foi sugerido para nós. A alegria de reconhecer e ter Jesus em nossa vida. Reconhecer que tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus. E que vale a pena nós buscarmos a nosso Senhor. E se nós temos Jesus, tudo mais nós conseguimos suportar, toda a cruz nós conseguimos carregar, porque tendo Jesus, nós temos tudo em nossa vida. E tendo Jesus aqui, pelos sacramentos, pela graça, é uma preparação para um dia o termos eternamente no céu. Amém.